Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus que a gente pode estar aqui juntos, mesmo que de forma virtual, mas podendo acompanhar mais uma mensagem, podendo acompanhar mais um trecho das Escrituras aí, podendo meditar um pouquinho a respeito disso, conversar. Eu quero, e meu desejo é de que você de alguma forma seja abençoado, tocado, edificado e fortalecido nessa mensagem que eu vou trazer nesse vídeo. Nós estamos falando sobre o livro de Tiago. Há uma série de pregações que eu tenho feito aqui. Se você é a primeira vez que você tem visto ou não viu ainda sobre essa série de pregações, você pode acompanhar outras pregações nos outros vídeos que tem aí no meu canal. Então você pode acessar ali depois. Mas hoje nós já estamos no capítulo 4 de Tiago. E hoje o título, você eu acho que viu aí no vídeo, o título é Como Começar uma Briga. E eu vou ensinar, eu espero que você fique comigo até o final do vídeo. E até o final do vídeo você vai com certeza ter uma fórmula, talvez não é a única, mas vai ter uma fórmula de como você ficar de mal e brigar com todo mundo ao seu redor, tá? Então fica aí esperto, acompanha a gente até o final. E eu espero que você seja abençoado e edificado aí através dessa palavra. Então, Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Até aqui nós vamos ler, tá? Eu não sei se você já viu um filme chamado Klaus. Ele é um filme que vai talvez trazer uma versão de como é que surgiu a lenda do Papai Noel, do Klaus, que é o nome, talvez que a gente não conheça muito, mas é o nome do Papai Noel. E é interessante, é uma lenda, A gente sabe muito bem que a gente não segue, nas nossas tradições cristãs nós não seguimos e não temos esse direcionamento, essa ideia de Papai Noel. Alguns têm, mas para quem realmente acredita, a gente sabe muito bem qual é o significado do Natal. Mas é um filme muito interessante, porque fala da história de um filho de um senhor que comandava o correio real de um país. E esse filho era muito folgado, ele não queria fazer nada, ele era muito preguiçoso. E o pai não conseguia dar jeito nele para ele trabalhar e ele realmente se esforçar para ser alguém que desenvolvesse até mesmo a sua própria profissão, que ele era quem comandava o correio real.
E ele, depois de muitas tentativas, mandou o filho para um lugar muito longe, esqueci até o nome do lugar agora, um nome bem esquisito, Smilenburg, eu acho que é isso, Smilenburg. E lá ele tinha uma missão, era um lugar assim, esquecido no mundo, e ele tinha a missão, ele só poderia sair de lá se conseguisse fazer com que aquelas pessoas daquele lugar enviassem 6.000 cartas num ano. E aconteceu que ele chegando lá, ele não conhecia o lugar, ele percebeu que as pessoas daquele lugar estavam constantemente em guerra, estavam sempre em discórdias, em fazer o mal um para o outro. Havia uma discórdia já de anos, de séculos, tradicional, entre dois clãs que viviam naquele lugar, que eram o clã Krum e o clã Elenbols. E eles viviam em guerra um com o outro, eles viviam contra um ao outro. E eles descrevem como essa relação, né, era muito conflituosa e obviamente que ninguém ia mandar carta para ninguém num lugar desse. E até que ele conhece um lenhador, que é o Klaus, e que lá começa a se desenrolar toda uma história desse lenhador que junto com esse carteiro, né, ele começa a enviar brinquedos para as crianças a partir de cartas que essas crianças enviam e começa a surgir essa lenda do Papai Noel. É muito engraçado. Mas você pode ver, tem na Netflix, você pode assistir, é muito interessante, é muito até emocionante. Mas eu não quero contar a história lá, eu quero me deter a essa questão da rivalidade, da discórdia que existe entre os Krums e os Elenbols. E como isso talvez parece que está muito conectado com o que nós vamos falar hoje aqui no livro de Tiago. Porque o Tiago, ele, né, não sei se você já percebeu isso, a carta de Tiago é uma carta de sabedoria para a vida. Então ele vai falando de como vivenciar a fé em Cristo através de atos sábios, atos que provêm da fé. E ele foi tranquilo até aqui. Mas quando chega nessa parte, parece que ele engrossa o negócio, engrossa o caldo para as pessoas com quem ele estava escrevendo. E o negócio fica sério. E parece o que está acontecendo é que havia uma discórdia muito grande entre uns e outros ali. Porque ele começa dizendo assim, perguntando: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Nossa, ele diz, olha só, dizendo, vocês estão fazendo guerra, gente, vocês estão fazendo contenda e há muita rixa, muita rivalidade, muito disque-disque, muita coisa ruim. E ele começa a questionar esse povo, né? De onde é que está vindo tudo isso? E parece que ali havia uns Krums e uns Elenbols se pegando, né? Havia uma rivalidade, havia uma discórdia que não cessava. E aí ele começa, e aí a gente pode, quem sabe, usar essa advertência, essa repreensão, essa puxada de orelha que o Tiago dá nos seus leitores aqui, para refletir sobre a nossa vida. Acho que a gente pode fazer isso. A primeira coisa que talvez a gente precisa refletir é na pergunta que o Tiago faz. Ele pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Talvez a coisa mais rápida que a gente tem, assim, a resposta mais rápida que a gente pode dar é: esses problemas são daqueles encrenqueiros, aquelas pessoas que ficam sempre achando problemas e reclamando e talvez fazendo mal para as pessoas. Então talvez a nossa tendência a responder essa pergunta, de onde vêm as guerras e contendas, é apontar para o outro. Não, é aquele. Não, é aquele lá. Não, é aquele lá. Que lá é a fonte da guerra e da contenda. Só que o Tiago não tem essa opinião, não. Tá? O Tiago não tem. Essa é a nossa tendência, a apontar para os outros. Mas se a gente começar lá por trás, então, por exemplo, se a gente começar lá pelo fim do trecho que a gente leu, o Tiago já vai dizer: olha, irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir.
Mas quem é você para julgar seu próximo? Então ele já começa dizendo, olha, eu vou começar pelo final. Antes de você usar essa mensagem para ficar apontando o dedo para as outras pessoas, pare com isso, tá? Porque quem faz isso não está se colocando como alguém que pratica, que obedece à lei. Ele está se colocando como alguém que usa a lei para apontar e julgar os outros. Então ele diz, pare de olhar para os outros, pare de falar dos outros, pare de querer analisar demais os outros e olhe para si. E é isso que eu quero te convidar, tá? Quando a gente vai responder essa pergunta de onde vêm as guerras e contendas, pare de olhar para os outros, porque você vai perceber que Tiago vai dizer, olhe para si. Olhe para dentro do seu coração e você vai perceber de onde vêm as guerras e contendas. É muito fácil a gente apontar dedo, é muito fácil a gente observar os outros e dizer, ali está a fonte da guerra, da contenda, dos problemas da igreja, dos problemas da minha casa, dos problemas do bairro. E a gente não percebe muitas vezes que nós temos grande parcela em todo o mal que está girando ao nosso redor. Tá? Então pare. Não aponte dedo quando você ouvir essa mensagem. Aponte, se é para apontar o dedo, aponte para você mesmo. Faça assim, ó, para você, ok? Então já começa assim. E o Tiago, ele vai ser bem enfático. Ele vai dizer, sabe de onde é que vem? Vem de vocês. Sabe de onde é que vem toda essa guerra e contenda? Vem daquilo que está dentro de vocês. Daquilo que está dentro do seu próprio coração. Então, logo perceba. A primeira análise que a gente precisa fazer é olhar para si e dizer, puxa, como é que tem tanto embate ao meu redor? Por que há tantos problemas que acontecem? Por que talvez as pessoas não gostam de mim? Por que eu não consigo me relacionar bem com as pessoas que estão comigo? Ou por que eu não consigo me relacionar bem com as pessoas da igreja? Ou por que o meu casamento está tão ruim? Por que eu não consigo me relacionar bem com os meus filhos? Será que é porque eles são desobedientes, mal criados? Ou porque eu não sei lidar e por causa dos meus sentimentos, do que há dentro de mim? Ele vai dizer, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, dentro de você. Então, será que não tem a ver com o que está dentro de mim? Então, a primeira reflexão que o Tiago faz é, olhe para si, olhe para dentro de você e perceba se não há ali muitas coisas que provocam o mal que está ao seu redor, tá? Ou que pelo menos não ajuda para arrumar os problemas que estão ao seu redor, que não contribuem às vezes até para causar problemas maiores. Mas no começo do vídeo, eu falei que e o tema do vídeo é como começar uma briga. Eu falei para você que eu ia dar a fórmula de como você viver brigando com todo mundo, de mal com todo mundo e acabar sozinho. Eu vou te dar a fórmula de como você viver uma vida onde ninguém gosta de você, onde você sempre está em conflito com as pessoas e você não consegue desenvolver relacionamentos. Vou te dar a fórmula. E eu acho que o Tiago tem uma fórmula bem interessante. Ele começa, se lembra que ele está falando sobre guerras e contendas, então ele está falando de conflitos que acontecem nos nossos relacionamentos, certo? Ele está falando disso, de conflitos que acontecem nos nossos relacionamentos. Então, ele tem uma fórmula aqui, bem interessante. Por que esses conflitos e essas guerras, esses embates acontecem entre nós? E não é óbvio que isso tem a ver com o pecado, tá, gente? Isso não tem, é óbvio, se nós não tivéssemos o tal do pecado, não teria isso. Mas você vai perceber, ó. Primeira coisa que ele coloca ali, ó, você quer começar a briga com alguém, você quer arranjar confusão e sempre estar de mal com as pessoas, você quer isso? Então faça o seguinte, ó. Primeira coisa, coloque suas paixões acima de tudo, tá? O Tiago vai dizer, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tá aí o primeiro ponto. Essa palavra paixão, no grego, é a mesma palavra que deu origem à palavra que nós conhecemos como hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? Hedonismo é a ideia ou a concepção filosófica até de vida que o que dá sentido à vida é o prazer, certo? Então o que realmente faz a vida ter significado é aproveitar e ter prazer
sobre todas as coisas, não estou falando só de prazer sexual, tudo que gera prazer, que gera satisfação pessoal. Então, hedonismo é uma palavra, ou hedonista, seria aquela pessoa que vive para o seu próprio prazer, sempre, que o seu estilo de vida é, eu vivo para mim, para o meu prazer, para as minhas paixões e para os meus desejos. Então, você quer começar uma briga com alguém, você quer viver de mal com as pessoas, faça o seguinte, viva para os seus próprios prazeres. Viva para satisfazer os seus desejos. Tenha isso como a coisa mais importante para você. Pode ter certeza, quem vive para si mesmo, para os seus prazeres, sempre vai estar contra e invadindo o limite dos outros e vai estar contra, se distanciando das pessoas, porque ela só pensa em si, no seu bem-estar, no seu prazer, naquilo que lhe dá satisfação. Então, quer começar uma briga, quer viver de mal com as pessoas, viva para o seu próprio prazer. Não pense na necessidade dos outros, não pense no que a sua família precisa, não pense no que essa igreja, o que as pessoas perdidas precisam. Não pense em nada disso. Viva para o seu prazer, viu? A segunda coisa, como é que você fica de mal com todo mundo? Faça o seguinte, ó. Cobice e inveje muita coisa, tá? Cobice e inveje muita coisa. Olha só o versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Então, faça o seguinte. Deseje ardentemente coisas. Inclusive usar pessoas, tá? Não é só coisas de bens. Não. Deseje pessoas, deseje usar elas. Faça delas as suas coisas. Não faça dela pessoas alvos de amor, não faça dela pessoas que precisam de você, que precisam da sua doação a elas. Não, use elas, torne elas objetos. Objetos que você cobiça, objetos que você deseja, objetos que você obtém o que você quer. Tá? Faça isso das pessoas. Faça com que elas sempre estejam satisfazendo os seus desejos. Faça isso, que você vai com certeza sempre estar de mal com as pessoas ao seu redor. A outra coisa, faça com que inclusive a sua família sejam seus produtos. Faça com que seus filhos sejam seus produtos, que só sirvam para fazer aquilo que você quer. Faça com que seu cônjuge seja o seu produto. Faça com que talvez os seus amigos sejam assim. E os seus conhecidos, até mesmo as pessoas da igreja, faça com que a sua igreja, ao invés de você servir a Deus, adorar a Deus, servir o próximo e fazer o bem para as pessoas, faça o seguinte, com certeza você vai ficar de mal com a sua igreja, tá? Vai dar certo. Vai lá e usa a igreja para satisfazer os seus problemas de baixa autoestima, para satisfazer os seus problemas de insatisfação pessoal, para satisfazer todas as suas necessidades, mas não ofereça nada, não dê nada. Simplesmente ache que a igreja está lá para cuidar de você. E você não tem nada a que servir, você não tem nada para fazer, você está lá para receber, tá? Então use tudo ao seu redor para você. E vai dar certo. Aí você com certeza vai ficar de mal com todo mundo, tá bom? A outra coisa que tem ali, que é uma terceira dica, é odeie muito. Tá? Ele fala de que vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Esse lutar, ou pode ser até matar, né? Esse matar aí é uma hipérbole, é aumentado para essa vida sempre cheia de ódio. Essa vida sempre cheia de ódio. Então, se você quer ficar de mal com as pessoas, faça o seguinte, odeie muito mesmo, nunca perdoe ninguém, tá? Se alguém te fizer alguma coisa ruim, você vai lá e dê o troco na mesma moeda, mas devolva, ou talvez até um pouco mais, tá? Um pouco além, não deixe passar desaforo nenhum, não deixe ninguém te humilhar, tá? Não deixe ninguém te humilhar, vá lá. E se alguém pisou no teu calo, mas pise no calo dele mais forte. Não perdoe, não deixe passar nada. Não cubra o pecado de ninguém. Sim, sempre escancare tudo. Odeie muitas pessoas, que com certeza você vai sempre estar de mal com todo mundo.
você vai estar de mal com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com a sua igreja. Com certeza, você vai conseguir. Então, odeie, não perdoe, tá? Não, essa história de, vamos relevar, vamos entender um pouco a pessoa. Isso é balela, isso aí, não faça isso, porque senão você vai ter relacionamentos. E não é isso que essa, a fórmula quer nos mostrar. Ela quer mostrar como destruir os seus relacionamentos. Então faça o seguinte, odeie muito, tá bom? E o último é não ore. Olha só o que diz. Vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, não tem uma vida boa de oração, tá? Você quer ter relacionamentos ruins, inclusive com Deus? Não tem uma vida boa em relação, porque assim, primeiro, porque afinal de contas, orar é humilhar-se, é depender, é reconhecer as suas falhas, as suas faltas. Então não faça isso, porque senão você pode começar a ser transformado. Se você orar, você pode ser que Deus comece a te humilhar, pode ser que Deus quebre essa tua casca dura, pode ser que Deus mude sua forma de pensar, pode ser que Deus te deixe mais mole, faça com que leve você a perdoar as pessoas, leve você a não querer mais desejar só o que é para você, não ser tão egoísta. Então não ore, tá? Não faça isso, porque se você orar, você vai começar a construir bons relacionamentos, porque Deus vai vir e começar a orar, vai começar a agir na sua vida. Se você se humilhar diante de Deus, você vai começar a deixar com que Deus te molde e leve você a ser como Jesus. Aí não vai dar certo. Então, para você ter uma vida que sempre está em briga, em caos com as pessoas, você não pode orar. E se você for orar ainda, tá? Para fazer aquela média de que você ainda é um cristão, alguma coisa assim, se você for orar, você faça o seguinte, só pense nas coisas que você precisa e que você deseja, e só peça isso, tá? Não saia disso, gira em torno das suas necessidades nas suas orações. Fica assim, porque aí não vai mudar nada, é a mesma coisa que você ser o hedonista, você só vai fazer o seguinte, ao invés de você estar usando as pessoas, agora você está usando Deus também, e aí é bom, porque daí Deus vira o seu servo, não é? Daí você não vai ser servo de Deus. Se você ficar só em torno das suas necessidades na oração, o que vai acontecer é que você vai tornar Deus o seu servo. E isso é bom, porque daí você vai destruir o seu relacionamento com Deus e vai destruir o seu relacionamento com as pessoas. Então, essa é a forma, tá? Fórmula. Seja alguém que coloque suas paixões acima de tudo. Cobice e inveje muitas coisas. Use as pessoas, inclusive, para suas coisas e para o seu bem-estar. Tá? Odeie muito, nunca perdoe, tá? Nunca perdoe ninguém, porque senão você vai reconstruir relacionamentos destruídos. Isso não é bom. Você não quer isso, você quer saber como destruir. Então é isso aí que você tem que fazer. E, no final, não ore. Tá? Não ore porque isso é perigoso. Você pode ser transformado, Deus pode mudar o seu coração. Né? Não ore. Faça o seguinte, se orar ainda, para ainda dar aquele ar de religioso, só pense nas suas coisas, nas suas necessidades, nas suas próprias dores, tá? Não pense nos outros. Não pense no que Deus quer para você, não pense nos seus pecados. Não faça isso. Não pense nos seus pecados. Fale com Deus só o que você quer e transforme Deus num servo para você mesmo, tá bom? E com certeza, essa fórmula, com certeza, você vai estar, com essa fórmula mágica, você vai estar sempre encontrando problemas com alguém e destruindo seus relacionamentos até que você fique sozinho no seu mundo perfeito, tá bom? Pegou aí como é que faz para destruir os relacionamentos? Óbvio que eu estou ironizando, gente. E é óbvio que isso aqui é a fórmula da destruição. É a fórmula da tragédia para a sua vida. Na sua tragédia, não só com as pessoas, tá? Essa não é a fórmula só da tragédia com as pessoas. Essa é a fórmula da tragédia com Deus. Porque olha só o que o Tiago fala depois a respeito das pessoas que vivem dessa maneira. Olha só o que ele fala. Ele chama elas de adúlteras. Então já começa dizendo que não é só uma questão de problemas que você vai gerar de contendas e guerras com as pessoas.
Quem vive dessa maneira, sempre colocando as suas paixões acima de tudo, cobiçando, invejando, odiando as pessoas e nunca perdoando e não orando de forma, não orando e quando orar, não fazer isso da maneira correta, ele diz que essas pessoas são adúlteras. O que significa a palavra adúltera? Isso é uma expressão muito usada na Bíblia para mostrar pessoas que foram infiéis com Deus, certo? Pessoas que amantes mais do mundo, e aí ele vai falar logo, ó, adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigos de Deus. Então ele vai logo dizer que os adúlteros que vivem dessa maneira, como a gente acabou de falar, são aqueles que são infiéis a Deus e que amam mais ao mundo do que a Deus, porque Deus não direciona e nem quer que nós sejamos assim. É só ver, por exemplo, o que diz logo depois. Ele diz assim, ó, para você ver que Deus não quer que nós vivamos assim. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O que ele está falando aqui? Ele está falando, olha, o Espírito de Deus, que Deus enviou a nós, ele está lá sentindo fortes ciúmes. O que é isso? Sentindo um forte desejo de nos levar para viver conforme a fidelidade e o amor a Deus. Então há um desejo ardente em Deus, no seu Espírito, que vem a nós por meio de Cristo, por meio da fé em Jesus, que nós vivamos em fidelidade e em amor a Deus. E viver dessa maneira, como eu acabei de destacar aqui, é viver contrário ao que Deus tem para nós. Ou vocês acham que Deus quer que nós vivamos destruindo os nossos relacionamentos? De maneira alguma. O mandamento de Deus é amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus quer que nós tenhamos bom relacionamento com Ele. E Deus quer que nós tenhamos bons relacionamentos com as pessoas. Se nós não temos isso, ou só com Deus e sem as pessoas, é porque nós estamos com problema. Tá? Só com as pessoas e não com Deus, nós também estamos com problemas. Às vezes nós não temos nenhum, aí o problema é maior ainda. O que Deus está dizendo é, eu quero que vocês aprendam a se relacionar de forma boa, abençoadora e abençoada para as suas vidas. E não dá para seguir essa fórmula da tragédia. Mas aí, diz, tá, acabou aqui? Não. Porque até aqui o Tiago faz uma constatação de como é que as pessoas estavam vivendo lá. Mas aí ele começa a dizer, olha, esse espírito que está em vocês, ele age para que vocês sejam fiéis e amem a Deus e demonstre isso na vida de vocês. E ele diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aí nós começamos a entender como sair dessa vida de tragédia, como sair dessa tragédia dos relacionamentos. Ele diz, ó, primeira coisa, Deus concede graça aos humildes. Então, é aos humildes, aqueles que reconhecem, aqueles que se humilham perante Deus e perante as pessoas. Não é só perante Deus, não. Perante as pessoas, principalmente aquelas que nós fazemos mal. Aqueles que se humilham e reconhecem que são truculentos, que são briguentos, que são egoístas, que são odiosos, que são cobiçosos, e essas coisas que vivem para suas paixões, aqueles que se humilham e reconhecem Deus dá graça. Para quê? Para vencer essas nossas paixões, para vencer a nossa cobiça, para vencer o ódio, para vencer essa forma de vida, essa maneira como nós vivemos que nos leva à destruição no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas. E aí, essa humilhação, e é interessante, gente, porque agora o Tiago, ele vai vir e vai trazer, ele fala, o começo da libertação é a humilhação, começo da libertação, mas daí ele vai trazer uma série de 10 verbos de ordem que mostram como é a verdadeira, ou como se expressa o verdadeiro arrependimento. E quando eu estava lendo isso, gente, uma coisa me veio à mente, uma pergunta me veio à mente. Quando foi a última vez que eu realmente passei pelo processo de arrependimento como é descrito aqui? O processo de arrependimento na minha vida com Deus, na minha vida com as pessoas, como é descrito aqui. Olha como é descrito o processo verdadeiro
tá? Não esse mequetrefe que nós temos, esse processo mequetrefe de arrependimento, que a gente faz uma coisa errada e porque a gente sofreu por causa dessa coisa errada, a gente vai lá com um remorsozinho e pede perdão a Deus, tá? Não, não é esse processo. É um processo bem mais profundo. E esse processo que leva a gente a arrependimento e a uma reconstrução da nossa vida com as pessoas e com Deus. E olha só, 10 verbos ele usou. Primeiro, submetam-se a Deus. Isso é, se coloque debaixo do senhorio dele. Deixe ele mandar e ordenar. Depois, aproximem-se de Deus. Reconheça que você está longe. Ah, eu vou na igreja. Isso não significa nada. Tem muita gente perdida na casa do Pai aí. Aproxime-se de Deus. Reconheça que você está longe. Resista ao diabo. Então faça força contra o mal que o diabo quer impor em você. Você acha que vai ser fácil? Não. Vai ter que ter uma resistência, uma força em você contrária. Não vai sim, de repente eu estou me sentindo que eu vou fazer algo diferente na minha vida com Deus e com as pessoas. Não, você vai ter que resistir. Qual é que é a outra aqui? Resista ao diabo. Limpem as mãos. Saibam que você colocou sua mão em aca, tá? O pecado nos suja. Purifiquem o coração, ele vai dizer aqui no versículo 8. Lavem esse coração sujo, cheio de podridão e de vontades ruins dentro de você. Entristeçam-se. Aí ele vai usar 4 verbos aqui para falar um processo que eu acho que poucos têm passado, gente. Poucos têm passado, inclusive eu me coloco nisso. Ele vai falar assim, ó. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem. Troque o quê? Não é troque, troca a veste, bota uma veste, não. Ele está dizendo, troque o riso. Ele fala aqui, ó. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. 4 coisas dizendo, você vai ter que chorar. Você vai ter que sentir esse negócio realmente. Você vai ter que sentir como isso te afasta de Deus. Você vai ter que sentir como a sua maneira, como você tem vivido com as pessoas, como você tem vivido no seu casamento, com seus filhos, com seus amigos, na igreja, tem te afastado de Deus e te afastado das pessoas. Sinta isso. Não culpe os outros. Não jogue a culpa sempre nas pessoas ao seu redor. Perceba que você tem feito um monte de besteiras que tem te afastado de Deus e das pessoas. Então, chore, lamente-se, se entristeça, bote pano de saco e jogue cinza sobre a cabeça e mostre que você realmente sentiu o fato de que você tem estragado tudo ao seu redor. É isso que ele está dizendo. E por fim ele fala de novo que tem que ser lá no começo para dizer, resumo, humilhe-se diante do Senhor. Tudo que ele está dizendo é falando como nós nos humilhamos. Se submetendo, nos aproximando, resistindo ao diabo e ao mal, limpando, purificando, entristecendo, lamentando, chorando, trocando riso por lamento, alegria por tristeza. É assim que é o verdadeiro processo do arrependimento. E assim que ele acaba esse trecho Tiago acaba esse trecho para os seus leitores. Arrependam-se. Gente, Deus tem... Eu creio, Deus tem bênçãos para derramar. Quando a gente fala de bênção, a gente sempre pensa em dinheiro, em bens, gente. A melhor bênção que nós podemos ter é estar em paz e num relacionamento íntimo com Deus. E estar em paz em bons, assim, profundos relacionamentos com as pessoas. Porque ninguém, nada, nenhum ouro, nenhuma prata, nada pode comprar essas duas coisas. Isso vale mais do que tudo. Então lembre, Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim, Deus tem relacionamentos bons para o seu casamento, com seus filhos, com as pessoas do seu trabalho, na sua igreja. Né? A gente parece que vive com um pé de guerra, muitas vezes na igreja, sem proximidade nenhuma com as pessoas, é por causa das nossas próprias nhacas, gente, que eu acabei de descrever. Então lembre que Deus tem um chamado ao arrependimento para você. A gente viver não é simplesmente para se arrepender por se arrepender. Ele quer que nós vivamos o melhor, a bênção dele para a nossa vida. Você pode crer nisso? Eu creio. Posso orar com você?
Pai, essa palavra, ela confronta o nosso coração e como nós temos vivido com as pessoas ao nosso redor. E como nós temos vivido contigo. Nos perdoa, Senhor. Nós precisamos de graça. Há muito dos nossos próprios prazeres em jogo. Esse tempo, o prazer é algo, parece que está sempre aí querendo comandar a nossa vida. Deus, por favor, prazeres dos joguinhos, da Netflix, dos passeios, das viagens, e a gente acaba destruindo o nosso relacionamento contigo, com tantos prazerizinhos que a gente tem por aí, que a gente quer satisfazer o nosso coração e deixa o Senhor de lado. Nos perdoa por isso. Deixamos as pessoas de lado, deixamos nossos filhos, nosso cônjuge, muitas vezes tempo que nós podemos passar com eles, e acabamos destruindo nossos relacionamentos com a igreja. A gente podia servir tanto, mas temos tanto prazer para satisfazer, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa e nos limpa. Nos purifica o coração. Queremos nos humilhar na Tua presença e pedir que o Senhor, sejas Tu o Senhor da nossa vida. Nos submetemos a Ti. De fato, gera essa tristeza profunda em nosso coração, para que o arrependimento seja verdadeiro e sincero, ao ponto de nos transformar, ao ponto de abrir o caminho para o Teu Espírito Santo, mudar tudo o que somos, Senhor. E assim, nós pedimos a Ti, graça, enquanto nos humilhamos, para que o Senhor, para que a gente experimente na reconstrução que o Senhor faz contigo e com as pessoas, experimente bênção, experimente alegria e satisfação, porque é isso que é o melhor desta terra. Este é o melhor desta terra. Nossos relacionamentos contigo e com as pessoas ao nosso redor, Pai. Que tenhamos famílias abençoadas, casamentos felizes, tenhamos relacionamento entre pais e filhos felizes, tenhamos igrejas que se amem de verdade, Pai. Que sejamos de fato cheios de prestígio em nossos trabalhos, porque temos bom relacionamento com as pessoas. Em nome de Jesus. E no fim, Deus, nós queremos glorificar o Senhor com a maneira que vivemos com as pessoas aqui, Senhor. Assim nós oramos e entregamos diante de Ti estas coisas. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, e abençoa cada um que assistiu até o fim desse vídeo, Senhor, e aqueles que não puderam fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.